Vamos nessa? Continua vivo aí, continua preparado para a gente continuar mergulhando na leitura da palavra, especificamente em Apocalipse. Tá conseguindo acompanhar? Tá bem? Tá respirando aí? Tá vivo? Vamos nessa? Esperar você entrar, me dá um oi aí se tá vivo, se tá tudo bem. Já gastou um caderno só nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse? Estudamos então as igrejas, evidente que cada igreja representa eras ou características da igreja moderna, inclusive. Por exemplo, a interpretação dispensacionalista mostra que hoje em dia há muita influência da igreja de Filadélfia, ou seja, a igreja que vive na cultura grega, que tem porta aberta, que tem pouca força, mas não nega o nome, mas principalmente antes, o momento pré-anterior ao arrebatamento da igreja, é a igreja em Laodiceia, que ele está à porta batendo e a gente tem que abrir a porta. Que a gente tem que ter colírio dele, ouro dele, que a gente tem que ter vestes dele. Tudo bem? Vamos nessa, gente? Vamos continuar? Live para assistir várias vezes. Isso, Mila. Obrigado. Te amo. Quero honrar mais uma vez a Mila, porque eu vou pedir por um dia ela fazer um bastidor do que acontece na live. Você não tem ideia. Enquanto eu estou fazendo a live aqui, na sala ao lado, Matheus pulando no sofá, Isabela tentando assistir junto com a Mila, com o fone, aquela confusão, aquela coisa, e ela segura a onda. Ela segura a onda. E no meio disso tudo, eu não sei como ela faz, ainda sai almoço. Meu Jesus! E ela assiste a live. Então, eu amo você, viu, Mila? Obrigado pelo... Eu tô aqui na frente da câmera, mas isso jamais aconteceria se ela não estivesse junto também nesse mesmo propósito, entendendo, inclusive, os momentos, porque eu faço 1 hora de live aqui, mas tem que estudar durante o dia, então tem que estudar, tem que trabalhar, tem que aconselhar. Amo tua vida muito, né? Aleluia. Não vou nem falar muito, daqui a pouco eu te falo. Aleluia. Muito bem. Então vamos iniciar o capítulo 4. Capítulo 4. Para que possamos entender, tá? Vamos nessa. Acabamos de ver o que ele disse às igrejas. No entendimento dispensacionalista, o capítulo 4 é a descrição do arrebatamento, de quando a igreja é arrebatada. Momento que antecede a tribulação, tá? Só para que você entenda. Depois dessas coisas eu olhei. E não somente vi uma porta aberta no céu, como também uma voz, a primeira voz que eu tinha ouvido. Lembra que ele começou lá escrevendo Apocalipse, ouvindo uma voz como de trombeta? Ele escuta essa mesma voz de novo. E essa voz de trombeta falava comigo: sobe aqui, eu te mostrarei o que deve acontecer. Sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então olha o que ele está dizendo: suba aqui. Essa é a nossa frase de hoje. Suba mais alto, Deus vai te mostrar o que vai acontecer. Então sobe aqui, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Sobe. Aí ele começa. Imediatamente quando ele sobe, ele se acha em espírito. E no céu um trono e alguém sentado. E ele vai começar a descrever o trono do nosso Deus. Aquele que está sentado é semelhante no aspecto a jaspe, ao sardônio, uma pedra preciosa. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Arco-íris mostra a aliança que ele tem. Então no trono tem sua majestade, sua imponência, e tem um arco-íris que mostra a aliança que ele tem para conosco. Ao redor do trono 24 tronos, e assentado nele 24 anciãos, que vestidos de veste branco, suas cabeças são coroas de ouro. 24 anciãos, 24 tronos, é a representação bíblica do relacionamento de Deus para com os homens, com os seus filhos. São 12 as tribos de Israel, são 12 os discípulos de Cristo, são 24. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Lembra do Salmo 29, diz que a voz do Senhor é poderosa. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, são os 7 Espíritos de Deus, a sua plenitude na terra. Diante do trono há um mar de vidro semelhante ao cristal. A água na Bíblia é símbolo de dificuldade, mares revoltos, mares que você tem que atravessar. Diante do trono o mar é como de um cristal, o mar não tem nem onda. Ele é cristalizado, não há dificuldade diante do trono. É a sala do trono de Deus que ele está descrevendo. Também em volta dele há 4 seres viventes. A gente já falou sobre eles lá, é a visão de Ezequiel, capítulo 1. O primeiro ser vivente é igual ao leão, o segundo novilho, o terceiro como homem, o quarto é como águia. Os 4 seres viventes têm 6 asas, cheios de olhos, eles não descansam de dia e de noite. É a plenitude, ele está tentando escrever com palavras humanas,
a sua visão. Então já começa a ficar mais psicodélico o negócio. Então olha o que ele diz. E eles ficam o tempo inteiro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que se encontra no trono, adorando, que vive pelos séculos dos séculos, colocando as suas coroas, dizendo: Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder. O Senhor criou todas as coisas, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então ele está vendo. Na análise dispensacionalista, esse é o momento do arrebatamento. Ele está vendo o que aconteceu. Ele sobe e chegou na sala do trono, os 24 anciãos estão lá depositando suas coroas, os 4 seres viventes estão adorando, é um ambiente de adoração contínua que não para. Então ele começa a ver a visão do livro selado com 7 selos e o cordeiro. Isso aconteceu pós-arrebatamento na nossa análise dispensacionalista. Então vi na mão direita aquele que estava sentado, e um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Toda vez que se tentava fazer uma aliança no Antigo Testamento e não era possível, se selava o livro como se fosse uma escritura. São 7 alianças que Deus tentou fazer com o homem no Antigo Testamento, até que chegou uma nova aliança em Cristo Jesus. O livro está 7 vezes selado e ele vai chegar para abrir. Um anjo forte dizia assim: quem que vai ser digno de abrir o livro? Quem vai desatar os seus selos? Quem vai liberar o conteúdo do livro? Ninguém no céu nem na terra, ninguém podia sequer olhar para o livro e abrir o livro. Eu chorava muito porque ninguém tinha sido achado de abrir o livro. Imagina que João, a experiência, o êxtase que ele está tendo, ninguém pode encostar nesse livro. Então um dos anciãos me disse: não chores, versículo 5, não chores, olha aí, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vem comigo aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu. Quem é o leão da tribo de Judá, gente? Jesus Cristo. Então olhei, eu vi no trono os 4 seres viventes, os anciãos, e em pé. Vem comigo aqui, versículo 6. Um cordeiro que havia sido morto. Tinha 7 chifres, plenitude. 7 olhos, plenitude, na terra. Então calma aí. Ele viu o leão da tribo de Judá, mas na verdade ele viu um cordeiro. Não estou entendendo. É cordeiro ou é leão? Morre como um cordeiro, ressuscita como um leão. Morre quieto como um cordeirinho, ressuscita imponente como um leão que vai rugir. Então ele está vendo um leão da tribo de Judá, que na sua figura de morte foi um cordeiro, mas na verdade era um leão. Então ele veio, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele pegou o livro, porque ele tinha autoridade para pegar esse livro, eu estou vendo Jesus Cristo vindo do seu sacrifício. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Eles entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro, digno é de abrir o selo, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. Para o nosso Deus nos constituiu rei, sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, milhões e milhões, milhares e milhares, proclamando em alta voz, versículo 12, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Oh meu Deus do céu, você está imaginando esse ambiente? A adoração não para, a majestade dele está sendo reconhecida. Então, versículo 13, ouvi toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, todas as criaturas dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Os 4 seres viventes respondiam amém. Todos os anciãos se prostravam e adoravam. Aleluia. Eita, meu Deus, é bem isso. Então vamos lá na nossa linha de pensamento. A era da igreja termina na igreja de Laodiceia. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, abra a porta e eu vou entrar. Ponto. Capítulo 4 começa o arrebatamento. A igreja foi arrebatada e João está tendo essa visão da sala do trono. A adoração não para. O cordeiro pegou o rolo do livro. Todo mundo está prostrado. Aquele que está sentado no trono é o cordeiro. Seja o louvor, seja a honra. Só que agora o cordeiro vai começar a abrir. Não são 7 selos. Ele vai abrir os selos. Na análise, então, que nós estamos vendo, só para que você entenda, a abertura dos selos é o início da grande tribulação. Grande tribulação, como o próprio nome diz, é um momento de muita dificuldade na terra. Os cristãos verdadeiros, genuínos, a igreja real e verdadeira, não vai estar aqui, vai ter subido. Não quer dizer que todo crente vai subir. Quer dizer que aquele que é realmente
crente em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, que realmente tem aliança com o Pai, sobe. Vai ter muito fanfarrão aí que vai falar, ué, o que aconteceu? O pastor estava pregando e sumiu? Ou então vai ter muito pastor pregando e falando, ué, o que aconteceu? Estou pregando aqui, os membros sumiram de uma hora para outra. Cuidado, vigia, porque você não sabe o dia nem a hora, é isso que a Bíblia está dizendo. Então vai começar a abertura dos selos. Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e quando ele abriu, toda vez que ele abria, um dos 4 seres viventes, como voz de trovão, dizia assim, vem. Ele abria e diz, vem. Então, versículo 2, começa as análises aí, pega a caneta, se prepara e respira. Vi um cavalo branco, seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Calma aí. Não se confunda, é um cavaleiro num cavalo branco saindo para vencer, só que a grande tribulação está começando. Então esse cavalo branco é a figura do anticristo, não é Jesus aí, tá? Até porque Jesus é o cordeiro que tá abrindo o selo. Então o anticristo vai começar a reinar, ele veio para reinar. Ele então abriu o segundo selo. Reinar na terra, tá? Só pra ficar bem claro, ele veio para reinar na terra, para estabelecer reinado, e obviamente ele não é rei, ele é anticristo, ele é um falso profeta. Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, mais uma vez ouvi uma voz dizendo, vem. E aí saiu um cavalo vermelho. Cavalo vermelho, análise do vermelho é guerra e luta civil. Guerras e lutas, grande tribulação. Saiu um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, e também lhe foi-lhe dado uma grande espada. Então a grande tribulação marcada pelo reinado do anticristo, guerras e lutas o tempo inteiro. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi uma voz dizendo, vem. Então eu vi um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. Cavalo preto, na análise, é o transtorno econômico mundial, as crises mundiais. Ouvi uma voz, meio de 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, um pedacinho de trigo vai ser o salário de um dia. 3 medidas de cevada por 1 denário, vai ser um pouquinho para um salário de um dia, tudo vai ficar caro, as moedas vão explodir, vão estourar, é isso que ele está dizendo. Então você está falando, calma, mas a gente não está vivendo isso? A gente está vivendo o que se chama o princípio das dores. Lembra que lá em Mateus, Jesus Cristo falou assim, ó, quando você vê um povo contra povo, nação contra nação, pessoas com temor, fome, pestes, terremotos, mares revoltos, não se assuste, ainda não é o tempo do fim, ou seja, são os princípios das dores. Então entendo que é o princípio das dores com a grande tribulação, são coisas diferentes, tudo bem? Entre eles tem um arrebatamento da igreja de acordo com a nossa visão e minha análise bíblica, tudo bem? Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4 selo, ouvi uma voz dizendo, vem! E olhei e saiu um cavalo amarelo. Cavalo amarelo, eu vou te dando a interpretação para você não ficar viajando. Representa as pestes e as doenças, as pandemias, tá? Só para você entender. E seu cavaleiro era chamado de morte. E o inferno estava lhe seguindo, ou seja, ele tem poder para matar as doenças, as epidemias, as pandemias. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra. Então a gente vai ver que um tem autoridade sobre a 4ª parte da terra, um sobre a 3ª parte, ou seja, eles têm autoridade, mas não sobre tudo, eles não podem consumir tudo. Abriu-se um 5º selo, e debaixo do selo eu vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. O que é isso? Então ele está mostrando que na grande tribulação, pessoas vão ter a chance de se entregar e de se arrepender, porque imagina o que vai acontecer com aquele que ouviu falar da palavra de Deus a vida inteira, que ouviu falar que o Senhor voltaria para buscar a sua igreja. De repente vê que o que ele ouvia os doidos pregarem aconteceu. Você imagina o que vai acontecer com o cara que estiver na grande tribulação? Só que aí o evangelho não vai ser nada fácil. E possivelmente o que ele está dizendo é, entregou-se a Jesus Cristo, vai ser martirizado. Então ele viu ali embaixo almas dos que tinham sido mortos. E eles clamavam com alta voz, dizendo assim, Senhor, até quando, soberano, santo e verdadeiro, o Senhor não vai julgar, não vai vingar o sangue dos que ainda habitam na terra? Até quando, Senhor, está difícil? A cada um foi-lhe dado uma veste branca. E falou para eles, repousem por pouco tempo. Vai-se completar o número dos seus conservos e os irmãos que iam ser mortos, como igualmente foram. Ou seja, vai ter um tempo ainda de tribulação. Mas mesmo na tribulação, ele vai continuar tendo a chance de salvar aqueles que encontrarem salvação. Então a grande tribulação vai ser muito duro. Eu, graças a Deus, não quero estar aqui. Mas para aqueles que estiverem, vão ter a chance de se arrepender. Estão comigo aqui? Aí ele viu o 6º selo, versículo 12. Quando o cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio um grande terremoto. Ele está falando então de um abalo cósmico, de um abalo sísmico que vai ter na Terra como nunca antes.
tribulação. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue, as estrelas do céu caíram, foram abaladas por um vento forte, o céu se recolheu como um pergaminho, os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, correram para as cavernas, buscaram esconderijo, dizendo, cai sobre nós a terra, antes que se chegue o dia da ira do Cordeiro, vai ser duro demais estar na terra nesses dias, porque chegou o grande dia da ira, entre eles, quem é que se pode suster? Ele vai fazer então, lembra que são 7 selos? Entre o 6º selo e o 7º, ele vai fazer um hiato, uma abertura aqui de tempo, para a gente entender o que vai acontecer com Israel. Porque lembre-se que Israel vai ter a chance de ser salva. Se todo joelho vai se prostrar, ele vai falar especificamente com Israel. E é muito bonito esse período aqui, para você entender. A gente está no meio da tribulação, o judeu fala, meu Deus, Jesus realmente é o Messias, ele veio para buscar a sua igreja, os que criam nele, os que professavam a fé em Jesus Cristo foram arrebatados, agora vai começar a haver uma salvação em massa entre os judeus, inclusive. Versículo 1 do capítulo 7. Depois disso, então já saiu todos os cavalos, uma cavalaria intensa aí, você entendeu todos, já tem 6, né? Saíram 4 cavalos e o 5º e o 6º selo marcam catástrofes. Ótimo. Capítulo 7, versículo 1. Depois de tudo isso, dos 6 selos que abriu, eu vi os 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, plenitude, eles estão observando a terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então a destruição está comendo solta na terra, mas tem 4 anjos olhando sobre a terra, segurando para que a terra não se destrua de uma vez só. Então mesmo a tribulação está debaixo da soberania dele. Eu vi outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, clamou com grande voz aos 4 anjos, que fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as aves, até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus. Ou seja, ele ia começar a selar alguns. Ele vai começar a marcar alguns. Quem são esses? Então eu ouvi o número dos que foram selados. Era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele vai nomear as tribos: Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Daí você fica fazendo a conta, 144 mil, vai ser só isso? Calma. Na minha análise, é um número figurativo, que pode ser analisado por duas maneiras, tá? Primeiro ele menciona todas as tribos, são 12. 12 vezes 12 é 144. Tudo bem? Então é um número figurativo de dizer os judeus vão ter a chance de ser salvos. Ou então, se você pegar um símbolo perfeito, que mostra a totalidade, é 10 vezes 10 vezes 10. Faz aí na tua calculadora, 10 vezes 10 vezes 10. Você vai chegar em 144. Então o que ele está mostrando dizer? A totalidade vai poder ser salva. Não é que vai contar lá, sabe? Vai ter um anjo contando. Quando chegar a 144 mil parou. Não é isso. Ele está mostrando que os judeus vão ter a chance de ser salvos. São 12 tribos vezes 12 dá 144. Vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tu tá comigo aqui? É a perfeição de que os judeus vão conseguir ouvir. Não só os judeus. Eu também olhei versículo 9 e vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. E quem são esses? São todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, com vestes brancas nas palmas de suas mãos, e clamavam dizendo ao que está sentado no trono, ao nosso Cordeiro, a ele pertence a salvação. Meu Deus, que cena maravilhosa! Todos os judeus tendo a chance de ouvir a palavra, mas todas as nações já na presença de Deus adorando. O evangelho chegou a todos, a missão dele foi cumprida, o evangelho chegou a todas as nações. Versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra e falou, esses que estão com veste branca, quem são esses? De onde eles vieram? Eu respondi, Senhor, o Senhor sabe. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles vieram da tribulação e encontraram salvação. Agora, versículo 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, os guiará para as fontes de água, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. O 7º e último selo vai marcar não só selos, mas agora, além de 7 selos que foram abertos, vão começar a ser tocadas 7 trombetas. Por isso que às vezes você lê Apocalipse meio de madrugada, com a barriga cheia, e fala, eu não estou entendendo nada, já se revolta. Calma, é só ter tranquilidade, tudo bem? Então ele abriu 6 selos, vai abrir o 7º selo.
O sétimo selo vai marcar em sua abertura 7 trombetas. Você há de lembrar comigo que desde o Antigo Testamento, trombeta representa o anúncio de alguma coisa. Trombeta representava nós vamos avançar e nós vamos nos congregar. Quando você tocava a trombeta, todo mundo se reunia, tocava a trombeta de novo, todo mundo partia. Então, o Cordeiro abriu o sétimo selo, capítulo 8, versículo 1. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Um silêncio no céu, tipo, por um breve período ficou tudo em silêncio. Então, eu vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, para oferecê-lo como oração de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Então, ali eu tenho orações dos santos, e a trombeta vai começar a ser tocada. Oração dos santos é a oração que é feita mesmo. Então, versículo 5, o anjo tomou o incensário, encheu do fogo e atirou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Vai começar o julgamento sobre a terra. No período da grande tribulação, as trombetas representam agora julgamentos. Então a gente estava em 7 selos, já muda o chip aí, dual chip no seu celular hoje, já põe o chip agora, trombetas. Tocou a primeira trombeta. Quando o anjo tocou a primeira trombeta, houve saraiva de fogo com mistura de sangue e foram atirados à terra. Foi queimada a terça parte. Então já começou uma dizimação na terra. Já veio saraiva de fogo e sangue. São lutas, são dificuldades, são enfermidades. O segundo anjo tocou a trombeta. E quando ele tocou a trombeta, uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Catástrofes naturais. Morreu terça parte da criação. Está começando a haver uma destruição na terra. Grande tribulação. A terceira trombeta foi tocada e caiu parte sobre rios. Uma grande estrela, o nome dela é Absinto. Poluição. Catástrofes naturais. Olha como o mundo já caminha para isso, tá? Claro que não dá para fazer análise dos tempos presentes junto com a análise de Apocalipse. Para isso um dia a gente estuda, eu já te indiquei, inclusive pastores que falam sobre isso. Tem mais um que chama Daniel Lopes, que fala muito sobre isso também. Tem muitos pastores que eu tô falando os que eu conheço, tá? Então, como a humanidade já caminha para que as estações já não tem muita definição, aquecimento global, efeito estufa, tudo que ele está dizendo. Eu vi o nome de uma estrela chamada Absinto. As águas morreram. Começou catástrofes naturais acontecerem, catástrofes ecológicas acontecerem. Versículo 12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Quando ele fala terça parte, só para dizer uma pequena parte, não é o todo, a destruição não é toda, mas é destruição. Então eu ouvi uma águia voando pelo meio do céu que dizia, ai, 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 ai dos que moram na terra, por causa das vozes da trombeta dos anjos que ainda vão tocar. Então, o anjo tocou mais uma vez a trombeta, a quinta trombeta, e eu vi a estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Chave do poço do abismo é a chave das profundezas. Então caiu uma estrela do céu na terra, e agora o que foi lhe dado é o reservatório do mal. Tá comigo aqui? Ele abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Coisas ruins vindo debaixo da terra. Da fumaça saíram gafanhotos para a terra, destruição, domínio do maligno, foi-lhe dado poder como aquele que tem escorpiões sobre a terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva à terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, agora abriu-se o reservatório do mal, abriu-se os reservatórios da profundeza. Não é a terra que vai ser dizimada mais. Agora os homens vão passar por flagelos, a não ser aqueles que estão sendo marcados. Então na grande tribulação, alguns vão ser marcados por Deus. A gente já viu ali os 144 mil, os homens de todas as nações. Então, ele até vai descrever os gafanhotos. Naqueles dias, versículo 6, os homens buscarão a morte e não encontrarão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Eles não vão conseguir nem morrer, porque eles vão querer morrer e não vão conseguir. Ele vai descrever os gafanhotos, eram como cavalos, cabelos. Ele vai descrever fisicamente os gafanhotos. E isso, versículo 12, é só o primeiro ai. Passou o primeiro ai, depois desse ainda vem 2. Vão ser 3 ais. Ai, dificuldades, tudo bem? O sexto anjo tocou a trombeta. São 6 trombetas. O sexto anjo tocou a trombeta e eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro na presença de Deus. Ouvi uma voz falando ali da plenitude do altar. Quando ele fala de 4, ele fala que está completo, tá? Dos 4 cantos eu ouvi uma voz que vinha do altar de Deus, e essa voz dizia assim: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Lembra que tinha 4 anjos lá querendo destruir?
que os caras fossem selados na testa, ele diz, agora solte-os. Solte-os aqueles que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Ele está fazendo referência da Assíria e da Babilônia, inimigos do povo de Deus. Agora solta, libera. Eles foram soltos, versículo 15. Soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora e o dia, para que matassem terça parte dos homens. Os seus exércitos eram de cavalaria, 20.000 vezes 10, 200 milhões, ou seja, um exército gigantesco. Lá vinham eles. Eles vinham trazendo flagelos, a saber, versículo 18, fogo, fumaça e enxofre saíam de sua boca, foi morta a terça parte de homens. Você está conseguindo ver a destruição? Pois a força do cavalo estava na sua boca, na sua cauda parecia serpente. Estes outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos. Olha a destruição, e ainda tem gente que não está se arrependendo. Não deixaram de adorar demônios, não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição. Versículo 21. Então, de novo agora, lembra que houve um hiato entre o sexto selo e o sétimo? Agora vai haver um hiato entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, tá? Tocou 6 trombetas e agora eu vi outro anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. Seu rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo. Então está tendo uma destruição na terra, mas vai descer um anjo que mostra a aliança que existe. E ele tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o pé esquerdo sobre a terra. Tipo, deixa eu colocar o controle aqui no meio dessa tribulação, deixa eu entrar com um livrinho nas mãos. Esse livrinho, no nosso entendimento, é oportunidade. Oportunidade de se consertar. Ele põe o pé sobre o mar e o pé sobre a terra. Ele está pleno sobre a terra. E bradou com grande voz, como ruge um leão. Quando bradou, desferiram 7 trovões suas vozes. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever. Quando eu ia escrever, esse anjo falou, guarda, não escreve essas coisas. Então João está dizendo, já é difícil que eu estou escrevendo, imagina as coisas que eu não escrevi. Só para você ver como vai ser maravilhoso. Então, o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e terra, o mar e tudo que ele disse, e disse, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, vão se cumprir os mistérios de Deus, segundo ele anunciou os seus servos e profetas. Ele está se preparando para voltar, para reinar. Está comigo aqui? A voz que eu ouvi, a vinda do céu, estava de novo falando comigo. E ele disse, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. Fui. Tomei o livro e ele disse, toma e devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Come, vão ter coisas boas que vão acontecer, mas coisas ruins também. Se alimenta desse livro, se alimenta dessa palavra. Tomei o livrinho e devorei. Lembra comigo que já no Antigo Testamento a gente lembra de um profeta que fez a mesma coisa, ele comeu do rolo, lembra de Jeremias? Tomei o livro da mão do anjo e devorei. Era doce como mel. Comi, ficou amargo no meu estômago. As palavras são doces, mas o tempo vai ser de amargura, ele está dizendo. Então ele me disse, é necessário ainda que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 11 é o nosso último capítulo de hoje. Ele vai começar a mostrar que o santuário vai começar a ser preparado. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir. Ele me disse, se dispõe, mede o santuário de Deus, seu altar e os que naquele adoram. Começa a se preparar para a construção. Mas deixa de parte o átrio externo. Não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes são por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Os gentios também vão entrar nesse templo agora. Deixa o átrio. Judeus e gentios vão se unir. Aí ele vai falar de 2 testemunhas. Escatologicamente se analisa essas testemunhas. Um dizem que é Enoque e Elias e Moisés. Darei as minhas 2 testemunhas. Muito mais comumente se associa a Elias e Moisés, ou seja, a profecia e a lei. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco, ou seja, há um tempo de arrependimento. Há um tempo de arrependimento. Esse 1260 dias não fica atenta no tempo, mas faz referência às 70 semanas de Daniel, tá? Ao tempo perfeito de Daniel. Lembra que Daniel começou lá, falar das semanas, agora a gente está na semana final. Ou seja, é o tempo do fim mesmo, agora é a semana final. Vai acabar a tribulação e agora vai iniciar o milênio, está acabando. Eles vão profetizar vestidos ainda de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão de pé diante do Senhor da terra.
São referências às duas colunas do templo de Salomão, as duas testemunhas. Pessoas entendem ser Elias e Moisés, a profecia e a lei. Se alguém pretende lhes causar dano, sai fogo da sua boca e devora os seus inimigos. Eles vêm com autoridade, sim. Se alguém pretende lhes causar dano, certamente vai morrer. Não vai matar a lei, não vai matar a profecia. Essas testemunhas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Por isso que se diz ser Elias, durante os dias que profetizarem. Tem autoridade sobre as águas, Moisés, para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra e toda sorte de flagelos, tudo que ele quiser. Agora, quando eles tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo vai lutar contra elas. A besta vai vencê-las e vai matá-las. Eles vão ser martirizados. Seu cadáver ficará estirado na praça da cidade do que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Espiritualmente eles vão morrer, eles vão ser entregues. Porém, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações vão contemplar o cadáver dessas testemunhas por 3 dias e meio. Vão olhar o cadáver deles. Mas, depois de 3 dias e meio, o Espírito da vida, vindo da parte de Deus, que neles penetrou, vai colocá-los de pé, versículo 11. E aqueles que os viram vão viver em grande medo. As duas testemunhas vão ouvir a voz do céu dizendo, subam para aqui. Eles vão subir numa nuvem e os seus inimigos vão contemplar. Naquele dia haverá grande terremoto. E vai ruir 10ª parte da cidade. E vão morrer nesse terremoto 7.000 pessoas, um número simbólico. Ao passo que outras vão ficar sobremaneira aterrorizadas pela glória que viram do céu. Esse vai ser o terceiro ai. Tá comigo aqui? Deixa eu tentar te explicar em português. Ele está falando, o tempo final da grande tribulação as testemunhas vão começar a testemunhar. A voz dele não vai ser poder calada. Até que Satanás vai vir. Vai derrotá-los mesmo. Eles vão ser derrotados. Mortos, mas ressurretos, e vão subir à presença do Pai. Aí vai se tocar a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Chegou a hora dele voltar. Chegou a hora dele vir reinar. Chegou a hora dele vir sobre todo aquele. Os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus se prostraram sobre o seu rosto e adoraram o Senhor, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar galardão aos seus servos, os profetas, aos santos que temem o seu nome, pequenos como grandes, para destruírem os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus, que se acha no céu. Foi vista a arca da aliança no seu santuário. Vieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Terminamos a primeira parte da leitura de Apocalipse. Tá vivo aí? Dá um glória. Tá vivo aí? É óbvio que Apocalipse você vai mergulhar para estudar muito. Espero que você tenha entendido pelo menos um panorama. O que nós temos que aprender então hoje? O meu papel é vigiar e estar alerta. Porque todo esse lixo que eu li aqui de grande tribulação, eu não quero fazer parte. Eu quero fazer parte do final do capítulo 11 aqui. Quando as duas testemunhas, a profecia e a lei são ressurretas. E agora os anjos dizem, chegou o tempo dele reinar. Chegou o tempo dele vir. Trabalhemos de tal forma para que preguemos o evangelho, para tirar o maior número de pessoas dessa tribulação. Para que nós, enquanto a tribulação estiver rolando e acontecendo, enquanto a tribulação estiver na terra acontecendo, nós estejamos nas bodas do Cordeiro, na presença do Pai. Essa é uma live que você tem que assistir milhares de vezes. Apocalipse é um livro que você tem que buscar entendimento e estudo. Eu não tenho a pretensão de, em 2 lives, de resolver todas as suas dúvidas do Apocalipse. Eu só quero te dar um panorama geral, para que, como tudo que a gente fez nas Escrituras, você possa entender e buscar mais conhecimento. Amém? Penúltimo dia de leitura da palavra. Amanhã é um dia livre. Amanhã descanse no culto. Busque a presença de Deus. Frequente os cultos da tua igreja. Assista os cultos online. E segunda-feira é o último dia da leitura, para que terça-feira a gente tenha um dia de testemunhos. O que eu vou fazer? Eu quero pedir tua ajuda. Agora eu vou fazer um post sobre a leitura de hoje, e na sequência eu vou fazer um post pedindo para você começar a contar os testemunhos. Contar os testemunhos do que Deus fez em 100 dias. Eu quero começar a ler esses testemunhos para falar nessa live da terça-feira. Terça-feira vão ter 2 lives, 11 da manhã e 8 da noite, para a gente falar só sobre os testemunhos. Tudo bem? Então vem comigo. Segunda-feira, para o último dia de leitura,
Tenha um domingo abençoado. Vou fazer um post agora, vou dizer assim, conte o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida nesses 100 dias. Eu quero que você use os comentários, vamos abusar dos comentários ali, porque eu quero ler os testemunhos daquilo que Deus fez na tua vida nesse período. Amém? Tenha um fim de semana muitíssimo abençoado. Pessoal de Brasília, te espero em 2 horários. Amanhã, às 10 horas da manhã, drive culto na frente da igreja. A gente vai testemunhar ali daquilo que Deus faz nas nossas vidas. E Deus me deu uma palavra que vai marcar a tua vida dentro do teu carro ali. Você vai ser cheio da glória de Deus. E à noite, nós vamos também amanhã na igreja. Temos culto presencial. Se você não fez sua inscrição, faz rápido, porque tá acabando as vagas. Tudo bem? Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Volta a estudar o Apocalipse. O que você tem que extrair da live de hoje? Sobe lá no alto, porque ele vai te mostrar o que vai acontecer. Esteja atento e alerta para que quando a igreja viesse arrebatada, você e eu façamos parte desse arrebatamento. A tribulação aconteça na terra e a gente volte para o reinado, para reinar com aquele que veio como rei e soberano. Deus te abençoe, um abraço, até segunda-feira, às 11 horas da manhã. Fica na paz de Cristo, vou fazer um post, comenta lá, porque eu quero ver o que Deus está fazendo na tua vida. Deus te abençoe.